Olá! Essa é a aula de Química Orgânica específica sobre nomenclatura. Lá do comecinho, de qual maneira nós podemos dar nomes a estas moléculas. E nós sabemos então que o nome de uma molécula orgânica, que é definida pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, é ela quem determina a regra que diz que é preciso ser a junção de 3 partes. O prefixo no início, o infixo no meio e o sufixo do final. Vão ser, então, 3 composições que vão nos dar um nome apenas. E essas 3 partes, cada uma delas indica alguma coisa sobre a molécula orgânica. O prefixo vai nos trazer e nos dizer qual é a quantidade de carbonos que ela tem. O infixo vai indicar as ligações, se tem duplas, triplas ou apenas ligações simples. E ainda o sufixo vai indicar a qual função orgânica essa molécula pertence. A gente já vai ver alguns exemplos. O número de carbonos, então, possui prefixos muito específicos da química, especialmente para os 4 primeiros, para as 4 quantidades de carbono aqui. Se a minha molécula tiver um único carboninho, o prefixo que eu vou usar é met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. Então, met, et, prop e but são prefixos muito importantes que precisam ser decorados e compreendidos porque indicam essas quantidades respectivamente. A partir de 5 carbonos, nós usamos prefixos da matemática, tá? 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. E a partir disso, então, continuamos nos prefixos da matemática. Essa é uma tabelinha que você precisa ter até que você decore todos esses nomes, todos esses prefixos. É muito importante essa primeira parte aqui estar sendo reescrita várias vezes até que você decore. É uma questão de treino aqui, certo? Nós temos então que o infixo vai nos trazer a relação das ligações. Se a minha molécula tiver apenas ligações simples, representada por um traço, o meu infixo será an. Então, quando você lê o nome de uma molécula e no meio está escrito an, quer dizer que não existem duplas nem triplas, apenas ligações simples. Se eu tiver uma ligação dupla, porque não é uma coisa muito comum, né? Então, tem uma dupla, 2 duplas. Se ela tiver uma dupla, vai aparecer a representação em no meio do nome. E se for tripla, a representação in. Então, an, em e in indicam as ligações simples, duplas e triplas, respectivamente. Bem importante. Mas acontece que em uma molécula, por exemplo, aqui, ó, pode aparecer uma dupla, uma tripla, pode aparecer 2 triplas, 2 duplas. E aí, como que fica a minha especificidade para essa quantidade? Então, sempre que eu tiver mais do que uma dupla ou tripla, eu vou utilizar prefixo no infixo, ou seja, prefixos de quantidades, tá? Di e tri para 2 e 3 e tetra para 4 serão bem comuns aqui. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3 ligações triplas na minha molécula, no nome precisa aparecer o prefixo tri, de 3, de quantidade, e in, que é a representação indicativa de ligação tripla. Então, tri é quantidade, an, em e in, ligações simples, duplas e triplas, certo? Então, vai aparecer isso aqui no nome. Depois eu vou mostrar para vocês. Agora, as funções orgânicas, nós temos inúmeras funções orgânicas, tá? Eu trouxe aqui algumas para vocês. Nós vamos começar esse nosso trabalho aqui trabalhando com a função número 1, chamada hidrocarboneto, certo? Hidrocarboneto são moléculas que possuem apenas hidrogênios e carbonos, não pode aparecer heteroátomo, nem no meio da cadeia, nem fora. Então, eu observo, olha, somente hidrogênios e carbonos. Se, então, a minha molécula for um hidrocarboneto, o finalzinho do nome dela precisa terminar em O. Terminou em O,
você sabe, está falando de um hidrocarboneto, ou seja, só tem hidrogênios e carbonos nela. Se ela for um álcool, ela terminará em -ol. Se ela for uma acetona, ela terminará em -ona. Assim, nós temos uma quantidade grande de funções orgânicas, cada uma terá o seu sufixo, ou seja, o finalzinho do nome irá indicar que existe na molécula algo que vai trazer essa classificação de ser um álcool, de ser uma acetona, um aldeído, um ácido carboxílico. Isso será para as próximas aulas. Por enquanto, eu só estou te demonstrando que o nome é composto por 3 partes e elas terão que obrigatoriamente aparecer. Vamos trabalhar, então, como eu disse, apenas com os hidrocarbonetos, tá? Então, só pode ter hidrogênios e carbonos. Lembrando que o número de carbonos tem que vir na sua molécula, o número de hidrogênios você tem que saber colocar, tem que saber indicar quantos hidrogênios tem. Por exemplo, todo carbono precisa fazer 4 ligações, obrigatoriamente. Se ele faz uma ligação, então esse carbono aqui precisa de mais 3 hidrogênios para fechar as 4. Então, ele tem uma ligação com 3 hidrogênios e 3 hidrogênios. Eu fecho a tetravalência, tetra 4, tetravalência do carbono. Obrigatoriamente, ó, novamente, fez uma ligação, 3 hidrogênios. Aqui, esse carbono do meio, ele fez 1, 2, 3, ó, 3 ligações, então ele precisa de 1 hidrogênio. Aqui ele fez 2 ligações, portanto ele precisa de 2 hidrogênios. Cada carbono você vai identificar e ver se o número de hidrogênios colocado aqui está correto ou se o exercício te pediu o número de hidrogênios. Esta fórmula aqui é chamada de fórmula estrutural. E eu posso determinar, depois que eu coloquei os hidrogênios, eu posso determinar a fórmula molecular. Eu faço isso para todas as funções. Agora estamos trabalhando com hidrocarbonetos. Então, a fórmula molecular, por exemplo, dessa molécula aqui seria C2H6, fórmula molecular, certo? Então, porque tem 2 carbonos, o número de carbonos vai sempre primeiro, o número de hidrogênios depois. E se tiver heteroátomo, que é o que vai acontecer aqui nos álcoois, cetonas, os heteroátomos sempre para o final. Nesse caso aqui, não tem heteroátomo, porque eu estou trabalhando com hidrocarbonetos, certo? Então, só para relembrar. Relembrando também que as moléculas possuem 5 classificações de cadeias. Eu não fiz essa aula, então só quero dar uma retomadinha aqui. As moléculas podem ser abertas, podem ser fechadas ou podem ser mistas. As moléculas podem também receber a classificação de saturada, quando só tem ligações simples, insaturada quando tiverem duplas e triplas entre carbonos. Elas também poderão ser classificadas em ramificadas e normais, quando ela tiver mais do que um caminho, tiver ramificações saindo para fora da cadeia. Não é o caso aqui. Hoje eu vou trabalhar apenas com moléculas na classificação normal, sem ramificações. Elas podem ser também classificadas em homogêneas e heterogêneas. Como a gente está nos hidrocarbonetos, todas são homogêneas, não tem heteroátomos, todas homogêneas. Elas também poderão ser classificadas como aromáticas ou não aromáticas. Moléculas aromáticas são aquelas que possuem benzeno, essa estruturinha aqui que eu coloquei, que eu vou trabalhar com ela aqui um pouquinho. Então, se tiver isso aparecendo embutida na minha molécula, ou ela for a parte principal, ela é aromática. Tudo isso também é bem importante, classificação de cadeias carbônicas. Nós vimos fórmula estrutural, fórmula molecular, e aqui ó, eu tenho fórmula bastão, que não aparecem os carbonos nem os hidrogênios, apenas as ligações. Na ponta de cada bastão tem um carbono, ó, aqui tem um carbono, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, são pré-requisitos para que a gente chegue aqui e identifique tudo isso muito bem. Vamos voltar para os nomes. Então, para eu entender a nomenclatura e dar nome para essa molécula aqui, eu tenho que contar prefixo, infixo e sufixo. Do meu prefixo, número de carbonos. Eu tenho 2, portanto, eu vou usar o et. Et, 2 carbonos, acabou. Só tenho ligações simples, então, an. E, como vamos compor aqui em todas elas, vamos terminar em o. Por quê? Porque são hidrocarbonetos, moléculas
que só possui hidrogênios e carbonos, logo essa molécula aqui será chamada de etano. Etano, molécula que tem 2 carbonos, somente ligações simples entre eles e apenas hidrogênios e carbonos. Basta seguir a regra, ok? Vamos agora para a nossa segunda. Primeiro passo, número de carbonos. Eu tenho 3 carbonos aqui. 3 carbonos, olha a importância de ter essa tabela ou decorar essa tabela. Precisa estar com ela aí. 3 carbonos, prop. Então, coloco o prop. Porém, essa molécula tem uma ligação dupla. E é um hidrocarboneto? Sim, então, terminação em O. Propeno. Propeno é o nome dela. Por que prop? Porque tem 3 carbonos. Por que em? Porque tem uma dupla. Por que O? Porque é hidrocarboneto. Ok? Agora, no nosso terceiro exemplo aqui, eu tenho uma molécula fechada. E eu também tenho que especificar isso. Imagina se eu peço para que você desenhe o propeno, mas eu quero que ele seja fechada, eu vou ter que expressar isso no meu nome. Portanto, toda molécula fechada, antes do prefixo, você vai inserir, tá, a expressão ciclo. Então, eu vejo que ela é fechada, já vou lá e coloco ciclo. Por quê? Porque para indicar que essas moléculas, então, que essa molécula está formando um ciclo, ela é fechada. Ciclo. Aí eu volto novamente aqui para as minhas regrinhas de nomenclatura. Número de carbonos, 4. 4 carbonos, eu uso o prefixo but. Então, coloco aqui um hífen para separar, porque eu estou dando continuidade do nome. But quer dizer que eu tenho 4 carbonos. Identifico que nela eu tenho uma ligação tripla, uma tripla. Portanto, eu tenho aí, ó, o infixo in e hidrocarboneto, terminação O. Ciclobutino é o nome dessa molécula. Por que ciclo? Porque é fechada. Por que but? Porque tem 4 carbonos. Por que in? Porque tem uma tripla. E O de hidrocarboneto. Tem que cuidar porque você também poderia fazer o exercício ao contrário. Se o exercício for, eu te dou o nome e quero a molécula, certo? Pode acontecer, é muito comum. Eu tenho que desenhar a molécula a partir do meu nome. Então, eu sei que é fechada, eu sei que tem 4 carbonos, então eu venho aqui, ó, já faço ela fechada com 4 carbonos, identifico que tem o in, e in representa uma tripla. Como a molécula é fechada, eu posso colocar essa tripla, ó, onde eu quiser, certo? E o hidrocarboneto, ou seja, tem que ter hidrogênios nesses carboninhos aqui. Esse carbono já fez 4 ligações, não vai hidrogênios. Esse carbono aqui também não precisa de hidrogênios, já fez as 4 ligações. Esse carbono tem 2 ligações, logo ele precisa de 2 hidrogênios. E esse último carbono aqui também precisa de 2 hidrogênios. Também pode ser feita a pergunta, qual é a fórmula molecular desse ciclobutino? Vem lá o nome, ciclobutino, qual é a sua fórmula molecular? Você precisa determinar. Então, ela vai ser C4H4, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, 4 hidrogênios. C4H4 seria a fórmula molecular do ciclobutino. Entendeu, gente? Então, parte por parte, cada parte do meu nome terá uma referência, terá uma indicação, vai ter algo específico sobre a minha molécula, ok? Nós também podemos classificar os hidrocarbonetos em relação a tudo isso. Agora esquece um pouco o número de carbonos, vamos focar nas ligações. Se o meu hidrocarboneto ele só tiver ligações simples, como é o caso do etano, só tem ligações simples, ele será classificado como alcano. Se ele tiver uma dupla, ele é um alceno. Se ele tiver uma tripla, nem tem o caso aqui, mas se ele tiver uma tripla, ele é um alcino. Então, alcano, alceno, alcino. Uma ligação de cada. Alcanos não, né? Alcanos é só simples, porque as ligações simples são abundantes. Mas uma dupla, alceno, uma tripla, alcino. Agora, se ele tiver mais do que uma dupla, isso também precisa estar expressado na classificação. Olha só, a gente viu aqui em cima que di, em representa 2 duplas. É o que está acontecendo aqui, ó. O que seria um alcadieno?
Uma molécula orgânica de hidrocarboneto que possui duas duplas, certo? Alcadino, molécula orgânica que possui duas triplas. Alcatrieno, alcatriino, seriam então classificações de hidrocarbonetos para dizer o que ele tem de ligações ali dentro e ainda se ele é aberto ou se ele é fechado. Porque se ele for fechado, eu vou expressar o ciclo. Então, ciclanos, ciclenos e ciclinos, ciclodienos, ciclodiinos, ciclotrienos, ok? Como é o caso aqui, ó, do nosso benzeno. Olha o que ele é, um ciclotrieno. Por quê? Porque ele é cíclico, fechado, e ele tem 3 duplas. Ciclo, tri de 3 duplas dentro da minha molécula, dentro dos meus carbonos. Então, o benzeno é um ciclotrieno, é sua classificação. Nomenclatura depois a gente trabalha. Agora, olha só, quero lembrar vocês, tomar o cuidado, porque o benzeno ele vem representado com a bolinha também, certo? Não pode esquecer que ali dentro tem as 3 duplas. Essa bolinha representa a ressonância, porque as 3 duplas elas trocam de lugar. E aí você não sabe em qual posição elas estão, portanto, eu represento com essa bolinha ali dentro. Não é um oxigênio, viu, gente? É uma bolinha do benzeno mesmo. Então eu posso classificar. Ó, alcano, aberta, só ligações simples. Alceno, aberta, uma ligação dupla. Ciclino, fechada, com uma tripla. Ok? Então, classificação específica para hidrocarbonetos. A gente não vai usar em outras funções aqui, somente nos hidrocarbonetos, certo? Agora eu vou trabalhar também, para aproveitar essa aulinha, os nomes dos hidrocarbonetos insaturados, ou seja, que tem duplas e triplas um pouquinho maiores. Porque quando ele é pequenininho, como por exemplo com prop, but, 2, 3 carbonos, 4 carbonos, para dar o nome fica fácil. Mas quando a cadeia é muito grande, que nem é o caso aqui, ó, eu tenho um alceno, certo? No meu alceno eu tenho aqui a minha ligação dupla, ela poderia estar aqui na ponta, ou poderia estar pro lado de cá. Então, se a cadeia for muito grande, aonde está a dupla? Não basta eu dizer que tem, eu tenho que posicioná-la. Então, é um estudo bem importante, porque se você aprender isso daqui, você vai entender os próximos passos, as próximas aulas, que vão ser específicas para essas cadeias maiores. E a gente precisa entender, porque nós vamos ter que numerar os carbonos, ok? Vamos dar uma olhadinha, vamos começar aqui pelo prefixo. Você vai contar quantos carbonos ela tem, nesse caso são 5. O prefixo para 5 é pente. A cadeia é aberta, eu não preciso colocar ciclo na frente. Pente, muito bem, é um penteno, que tem uma dupla, penteno, mas eu não posso só falar, desenha aí o penteno. Talvez você desenhe com a dupla aqui no início e o outro desenhe com a dupla aqui no segundo carbono. Isso faz diferença? Muita. Isso muda totalmente a estrutura da molécula, trazendo também diferenças para ponto de fusão, solubilidade em água, tá? Cor, cheiro, a molécula muda bastante a sua estrutura. Então, tem que estar especificado onde está essa dupla. Para isso, nós vamos numerar os carbonos, vamos dar números para eles, como eu falei, é importante, porque mais tarde a gente continua dando números, aprende bem isso daqui. Nós vamos numerar os carbonos sempre da ponta mais próxima àquilo que a gente quer referenciar, nesse caso aqui é a dupla. Portanto, esse daqui é o meu carbono 1, meu carbono 2, o 3, o 4 e o meu quinto carbono aqui do meu penteno. Como eu disse, não posso chamá-lo só de penteno, eu tenho que dizer onde está essa dupla. E nesse caso aqui, a minha dupla está entre o carbono 2 e entre o carbono 3, ok? Sempre escolherei o número menor. Sempre utilizarei no nome o número menor. E atenção, entre hífens, eu vou colocar o número da posição em que está a minha dupla e agora eu termino meu nome. É penteno? Sim, mas é o pente-2-eno, não é qualquer penteno, certo? Vamos continuar, trouxe vários exemplos aqui para que você identifique bem o que eu estou falando.
Ó, podemos começar com o número de carbonos, não tem problema nenhum. Eu vejo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na minha molécula, ela é aberta, portanto, já posso colocar aqui, ó, X, 6 carbonos, X. Porém, eu tenho aqui, ó, 2 triplas e eu tenho que representar isso. Atenção! Quando eu tenho 2 coisas, eu vou ter que colocar 2 números, porque não basta dizer para vocês que isso daqui é um hexadino. Ele é um hexadino, um hexadino. Porém, se eu falar para você, ó, desenha aí o hexadino, você vai colocar 6 carbonos, você vai falar, tem din, tem que colocar 2 triplas. Mas onde? Posso colocar as 2 para o mesmo lado? Posso colocar uma em cada extremidade? Eu vou formar moléculas diferentes. Por isso, eu preciso do número especificado, onde está cada uma dessas 2 triplas, ok? Então, você vai numerar a cadeia, sempre começando pela ponta mais próxima. Aqui, nesse caso, continuou para cá, mas poderia ter ficado pelo lado direito, certo? Ó, a ponta mais próxima onde elas estão, seria lá. Se essa tripla também estivesse aqui no início, início por início, tanto faz, escolhe uma e começa. Agora, quando a tendência está mais para um lado ou mais para outro, é por ali que você começa. Por quê? Porque o nome tem que ficar sempre com o número menor possível. Anota isso. O nome sempre precisa ficar com a menor numeração possível. 4, 5, 6. A primeira tripla, atenção, está entre o carbono 1 e 2. Eu uso sempre o número menor. Anota essa também. Sempre o número menor. Entre hífens. Como eu vou colocar 2 números, vírgula, cadê o segundo número? O segundo número está aqui. Entre 4 e 5, eu escolho o 4. Por quê? Porque é o número menor. É ele que eu preciso pôr. Então, 4. Eu utilizei 2 números, então eu tenho que usar o prefixo de. Eu utilizei porque eu preciso especificar que eu tenho 2 coisas ali. Por isso que tem 2 números. Então, 1, 4, de o quê? Triplas. E a representação de tripla é infixo in. Ó, não tem problema de ficar 2 is juntos ali. Terminação em o por ser hidrocarboneto. X14-dino. E é isso daí mesmo. E outra, treina de trás para frente. Se eu te der esse nome, você tem que chegar nesse desenho. Tá vendo que eu não coloquei os hidrogênios? É só para não poluir. Mas obrigatoriamente tem que ter todos os hidrogênios ainda aqui, né? Afinal de contas, um carbono ele não existe desse jeito aqui. Ele tem que fazer sempre 4 ligações. Vamos dar continuidade? Nessa molécula, ó, uma molécula grande, ela fez uma curvinha, isso nada impede, né? A molécula pode subir, descer. Tá vendo que ela não é